Graça e paz, igreja. Amém. Shalom a todos. Que o Senhor possa os abençoar de uma forma tremenda, de uma forma poderosa nessa noite. Amém. Glória a Deus. Quantos estão felizes nessa noite? Amém. Temos que estar felizes todos os dias por estar na presença do Senhor. Aleluia. Bom, o pastor me convidou para estar trazendo a palavra, estar compartilhando nessa noite com os irmãos. E eu quero trazer algo da parte do Senhor, para que nós pudéssemos juntos estar meditando. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. O Senhor é poderoso. Amém? A misericórdia dele dura para sempre e o amor dele é infinito. Aleluia. Amém. Antes de passar o tema, que eu trouxe, eu quero gostaria de meditar com você sobre algo interessante. Quem é você? Eu queria que você meditasse em si mesmo. Quem é você? Qual o seu papel? Quais são suas responsabilidades? Por que você existe? Você tem responsabilidades? Você tem alguma importância? Tem alguma função? Exerce alguma função? Eu, por exemplo, citando aqui a respeito, começar pelo meu trabalho. No meu trabalho eu tenho uma função. Eu tenho obrigações, eu tenho tarefas a fazer. Então eu sei que eu tenho que cumprir aquela tarefa. O meu trabalho me exige tal tarefa. E todos os dias, faça chuva, faça sol, eu tenho um horário a cumprir, eu tenho algo a ser feito. Entra ano, sai ano, muda governos, mas a minha tarefa está lá, a minha função, e eu tenho que exercê-la, e exercê-la da melhor maneira possível, exercê-la com responsabilidade, com êxito. Da mesma forma, em casa, mas até em casa, sim, em casa também eu tenho as minhas tarefas. Tem coisas dentro de casa que eu que tenho que fazer, é a minha função. Não adianta eu fugir ou eu deixar de lado. Eu tenho as minhas responsabilidades, eu sei qual que é o meu papel e eu preciso cumprir esse papel. Todos os dias, chuva, faça-se o sol, seja época de frio, calor, existem as tarefas dentro de casa que eu preciso fazer. Eu creio que você também. Na obra de Deus, eu também tenho tarefas. Tenho tarefas a fazer. Eu tenho algo para fazer, tenho a responsabilidade que recai sobre mim e eu tenho que cumprir essa tarefa. Eu tenho procurado cumprir também. Então eu queria que você meditasse nisso, Qual que é o seu papel? Você tem responsabilidades? O que você faz no dia a dia? No trabalho, em casa, talvez no estudo, na escola, Qual é o seu papel? Qual que é a sua importância? Quem é você? Você conhece bem a sua função? O propósito de você estar ali? Por que eu estou dizendo isso? Porque o tema da mensagem que eu trouxe tem tudo a ver com essa meditação. O tema é o semeador da palavra de Deus. Amém? O semeador da palavra de Deus. O semeador, ele tem uma função também. Qual é a função dele? Semear. A função do semeador é semear. Ele tem que fazer. Faça chuva, faça sol, entra ano, sai ano, anoitece, amanhece, e o semeador tem que cumprir a sua função, que é semear. Amém? Glória a Deus. Todo ser moral na face da terra, interessante, foi comprado por preço. Todas as pessoas, todo ser humano foi comprado por preço, por Jesus. Jesus na cruz do Calvário. Amém?
Ele nos resgatou, Ele comprou, Ele ali pagou, né, com a própria vida, né, pelo direito das nossas vidas. Então nós somos dele, nós somos do Senhor. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Se os irmãos puderem colocar ali, vai ser melhor do que eu li aqui na minha Bíblia. Olha lá, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vós, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? 20. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então nós somos comprados por Deus. Se hoje nós somos livres, é porque o Senhor Jesus nos libertou. Hoje o pecado e o mundo não pode nos escravizar, não porque nós somos fortes, mas porque o Senhor nos deu a liberdade, nós somos comprados, amém? Hoje temos livre acesso a Deus, podemos aproximar do Pai com total liberdade, porque isso foi conquistado na cruz do Calvário, amém? Então nós temos um dono, nós somos comprados, pertencemos a alguém, pertencemos a Deus, Ele é o Senhor das nossas vidas. E por que Ele nos comprou? Aqui está o propósito dele, a fim de que nós sejamos o campo do Senhor, o campo de Deus, né? A terra do Senhor, amém? Deus se importa com vidas, Deus ama vidas, Ele tem interesse nas pessoas, então nos comprou para que nós fôssemos o campo dele, e para ser o campo de Deus, em que a sua semente incorruptível ou imperecível, possa crescer, ser cultivada, dar frutos e todas as suas maravilhas. Então Deus é um Deus muito inteligente, Deus é um Deus, né, que preparou tudo para Ele mesmo. Então Ele comprou aquelas pessoas que estavam em pecado, distante dele, ali na cruz, fez deste povo o seu campo, para ele implantar o seu jardim, implantar a sua lavoura, aonde ele pudesse plantar a sua semente, a semente incorruptível, amém? Plantar a boa semente nós não plantamos em qualquer terra, em qualquer lugar, plantamos em terra boa. Então Deus preparou a sua lavoura, eu, você, todos nós, para que a semente dele fosse plantada e cultivada. Então nós temos um dono, há um propósito, Deus nos escolheu, nos chamou, nos resgatou e colocou uma tarefa especial nas nossas mãos, amém? Todos nós, sem exceção, os cristãos são a lavoura de Deus. 1 Coríntios 3, capítulo 3, verso 9, coloque para nós. Olha lá, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Então Paulo disse que nós somos lavoura dele, pertencemos a ele, para que o Senhor possa operar nas nossas vidas. Isso não é especial? Isso é especial. Poderia dizer que nós somos o jardim de Deus, onde Deus vai cultivar, né, todas as suas plantações. Nós somos o jardim de Deus, separados para o Senhor. Nós somos a terra, né, que o Senhor tem preparado para Ele, né, lançar a sua boa semente. Glória a Deus. Um campo, ele tem um dono. Uma terra, ele sempre tem um dono. E esse dono, no caso, é o Senhor, é Deus. As pessoas são dele por direito, primeiro, de criação, e segundo, né, fato que também é muito importante, por direito de redenção, né, porque nós fomos comprados, então nós somos dele, não há dúvida sobre isso. Quando se fala em lavoura, falamos de quê? O que a gente logo pensa? Plantio, cultivo da terra, trabalho com a terra, colheita. Lavoura se fala nisso, pensa no homem do campo, no trabalho do homem do campo.
Agora, lá em 1 Coríntios, Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Então, Paulo disse: eu plantei. Paulo, quem era Paulo? Qual que era o ofício dele? Alguém sabe? Paulo era construtor de tendas, ele fabricava tendas. Ele não era lavrador, não era produtor rural, não trabalhava com a terra. Paulo era construtor de tendas, mas ele disse: eu plantei, Apolo regou, Deus deu o crescimento. Então ele está falando de quê? Da semente, da boa semente. Ele e Apolo plantaram, regaram. Porque plantaram e regaram, Deus deu o crescimento. Na parábola do semeador, que está lá em Lucas 8, capítulo 8, verso 11, fala que a semente é a palavra de Deus. Olha lá, ó, este é o significado da parábola: a semente é a palavra de Deus. Você se lembra daquela parábola onde Jesus fala que o reino de Deus é semelhante a um homem que saiu a semear? O reino de Deus é semelhante a um homem que saiu a semear a boa semente. A semente é a palavra de Deus, que é plantada onde? Nos corações da humanidade. É a semente incorruptível, a palavra de Deus. É a chamada a boa semente, aquela que quando ela entra no coração, ela produz bons frutos, nunca vai produzir maus frutos. A palavra de Deus, quando ela entra no coração, ela produz bons frutos. É a semente que tem garantia de 100% dela germinar e produzir. Por isso que ela é incorruptível, porque ela não falha. Essa semente é a palavra de Deus. Amém? Então nós temos a lavoura de Deus, temos a semente que é a palavra, e tem o semeador. Paulo diz: eu plantei, Paulo semeou. Semeou onde? No coração de alguém, no coração das pessoas, na lavoura de Deus. Amém? Por exemplo, o lavrador, como que ele faz, né? O semeador, o trabalho dele é levantar pela manhã, colocar o chapéu na cabeça, vai lá para o seu campo e começa a lavrar a terra. Ele não sabe se vai chover, se vai dar sol, se vai vir pragas, mas ele cumpre o seu papel, ele crê que ele vai plantar e vai produzir, ele simplesmente crê. Então ele levanta, né, pega a enxada ali, o seu maquinário, e prepara a terra. Semeia, joga a semente, cuida, capina, prepara aquela terra, irriga, e espera que o crescimento venha. Muitas vezes, né, aquela lavoura ela não produz o que ela espera. Muitas vezes, né, a chuva é pouca, vem mais sol do que chuva, e a semente ela não produz o que ela esperava, produz menos. Outra vez, vem chuva demais, igual, né, esse final de ano, início de ano, chove muito, e aí devasta as plantações. E aí o que é que o lavrador faz? Ele desiste? Ele fala: vou vender essa terra, vou dar essa terra para os outros, vou para a cidade? Não, ele lamenta, mas no outro dia, ele levanta bem cedo e começa tudo de novo, e vai fazendo aquilo, e vai fazendo. É comum a gente ver, né, nessas reportagens, nos jornais, noticiários, o homem do campo, às vezes bem velhinho, né, terceira idade, mas ele está lá com um chapéuzinho na cabeça, aquela botina surrada, e está lá sempre cumprindo a função que ele tomou para si, que é plantar, que é semear. Muitas das vezes ele não tem um retorno esperado, mas ele não desiste, ele continua. Assim também é Deus, né? Quando o Senhor Jesus diz que o reino de Deus é semelhante ao homem que saiu a semear, eu entendo que o Senhor, né, no reino de Deus é semelhante a esse homem, né? Ele quer que a semente seja semeada,
A lavoura de Deus está aí, e essa semente, ela precisa ser semeada. O semeador, ele tem que, a função dele, o propósito dele, tem que ser semear todos os dias. Semear e cuidar dessa semente. A questão é que tem muitos cristãos que começa a semear, não vê resultado no segundo dia, e quer que da noite para o dia floresça, e não vê resultado e abandona. Pensa bem, se todos os agricultores fossem agir dessa forma, eu acho que o Brasil e o mundo já teria morrido de fome, né? Não teria comida na mesa de ninguém, se eles tivessem desistido, não é verdade? Então o propósito de Deus é semelhante ao homem do campo, que seja semeada a boa semente, e há um diferencial. A boa semente, ela não falha, se chover demais ou se der sol demais, não falha. Plantou, regou, cuidou, a semente, ela é boa, ela é incorruptível, ela produz, porque é o Senhor, né, é quem garante o crescimento dela. Amém? Glória a Deus. Eis que o semeador saiu a semear. Mateus 13:3. Coloca lá para nós, por gentileza. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Então, quem é o semeador hoje? Semeador da boa semente, semeador da palavra de Deus. Quem é? Pode responder se alguém souber. Quem é o semeador hoje? É Jesus? Somos nós somos semeadores. Nós é que temos que semear a boa semente. Quem conhece Jesus aí? Quem já ouviu falar de Jesus? Amém? Então você tem a semente. Você é o semeador. Eu sou o semeador. O Senhor tem colocado nas nossas mãos essa função, semear. Por isso que nós não devemos ficar preocupados com o resultado lá na frente. É claro que podemos fazer planos, sim. Podemos fazer planos, né? Podemos fazer projeções. Mas o crescimento é de Deus. Quem somos nós para mudar, né, uma vírgula nesse mundo? Quem somos nós? Só Deus, né, para todas as coisas. Então a nossa função é simplesmente cumprir a nossa tarefa, semear e cuidar e regar. Se fizermos isso, Deus vai fazer o restante. Deus vai dar sequência, porque o plano é dele. Agora, se eu e você falhar, aí nós colocamos todo um projeto por água abaixo. Amém? Então nós somos semeador, nossa função é semear para o reino de Deus. Eu digo mais, nossa função é executar o ID de Jesus. Lembra quando Jesus, né, depois que ele, né, morreu na cruz, depois ele ressuscitou o terceiro dia, e antes dele subir aos céus, ele disse: olha, todo poder foi me dado nos céus e na terra, e eu os envio. Ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando eles a guardar todas as coisas que eu ensinei para vocês, e eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, nossa função é semear, é executar o ID, somente isso. Levar a boa semente, semear, é ir andando e levando a semente, através de quê? Né? Falar de Jesus, dar bons testemunhos, dar bons exemplos. Isso é semear. Por onde você passa, as pessoas percebem: olha, aquele ali é diferente, aquela pessoa é diferente. Você está semeando na vida das outras pessoas. As pessoas vão ver, aquela semente é diferente, aquela pessoa está perto dela, a gente sente uma paz, a gente sente uma alegria. É diferente estar perto daquela pessoa. Foi muito bom conhecer aquela pessoa, foi muito bom conviver com aquela pessoa. Você está semeando na vida dela, está cumprindo o ID, apenas cumprindo o ID. E digo mais, além de estar cumprindo o ID, né, você está multiplicando o talento que todos receberam. Lembra daquela palavra dos talentos? Né? Que o Senhor, Ele deu, para um Ele deu 5 talentos, para o outro Ele deu 3, e para o outro Ele deu 1. O que tinha 5 talentos, multiplicou, ganhou mais 5.
o que tinha 3 talentos multiplicou, ganhou mais 3. E o que tinha 1 ficou com medo e enterrou no chão. E quando o Senhor veio e disse, olha, parabéns, você que tinha 5, negociou, ganhou mais 5, né? Vem, né, para alegria junto ao seu Senhor. Você que tinha 3, né, executou sua tarefa, ganhou mais 3, venha para a alegria do seu Senhor. Mas o que tinha 1 falou, olha, eu fiquei com medo e enterrei. Então o Senhor falou, servo maldito, infiel, medroso, né? Até o que você tem será passado ao que tem 10, porque você foi um servo mau. Agora, esse 1 talento, até na célula aqui, nós comentamos um dia, na célula aqui na terça-feira, o dia do Tadel, a gente comentou, eu vejo que esse 1 talento, todos têm. Eu e você recebeu. Quem recebeu 5, recebeu esse também. Então, esse 1 todos têm. Quem tem um talento, por exemplo, de cantar, de tocar aqui, amém, glória a Deus. Mas esse 1, o que recebeu 5 tem um 1, o que recebeu 3 tem um 1, e o que recebeu 1 tem ele mesmo. Esse é o principal. Ou seja, é o ID de Jesus. Esse é o talento de semear, que não te exige estudo, não te exige condição financeira, não te exige preparo nenhum, te exige apenas cumprir a sua função, o seu papel, aquilo, né, que o Senhor te chamou para fazer. Amém? Então, semear, nós somos lavoura de Deus, Deus nos deu a semente incorruptível, que pode transformar o mundo, a solução para todas as coisas. E muitas vezes nós temos essa semente e não usamos essa semente. Às vezes plantamos, no dia seguinte não viu o resultado, já desiste. Então, nós temos que apenas semear, usar o talento, não enterrar esse talento. Às vezes a pessoa usa vários outros talentos, né? Mas o principal, que todos receberam, às vezes não usa. E Deus quer que nós venhamos a usar esse talento. Deus deseja que essa semente seja plantada, está no coração dele, que seja plantada em boa terra, para que ela possa germinar, crescer, dar muito fruto. Mas a semente não tem poder algum a produzir fruto, se não for semeada ou plantada. Se a semente, que é a palavra de Deus, não for lançada em corações, ela não vai produzir nada. Ela tem que ser lançada para ela produzir. Amém? Por isso temos que sair das nossas casas, sair dos nossos confortos, é o ID, né? Primeiro Jesus fala, vinde, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas depois que você está abençoado, né, aliviado a sua carga, ele fala, agora ide, e pregar o evangelho, ide, levar aí a boa notícia, as boas novas. Às vezes a gente vai no vinde, né, de Jesus, mas na hora do ide, nós não queremos ir. E o Senhor nos chamou para semear, somente semear. O restante é com Ele, o crescimento é com Ele. Amém? Glória a Deus. A semente não tem poder algum para poder produzir fruto, se não for plantada. Agora, podemos confiar nessa semente? Claro que sim. Essa semente nós podemos confiar sim, porque ela é baseada na palavra de Deus. A qualidade dela é sobrenatural. Romanos 10, 17 fala que a fé vem pelo ouvir. Então você que conhece a palavra, que leia a palavra de Deus, você que ainda não conhece, leia a palavra, que você vai conhecer essa semente, e vai saber que essa semente é a semente boa, é a base de todas as coisas. Você vai conhecer a vontade de Deus, e vai entender que Deus quer que nós venhamos a semear, né, essa palavra, a boa semente, no coração das pessoas. As pessoas têm necessidade, amém? O preço infinito que Deus pagou pelo campo, ou seja, pelas pessoas, revela a importância de plantar essa semente imperecível. Se Deus pagou um alto preço, né, o preço de cruz, entregou ali na cruz do Calvário,
né, se o próprio Jesus desceu da sua glória, deixou toda a sua glória e veio para se entregar na cruz no nosso lugar, então é porque o projeto é grande, porque para ele é muito importante que essa semente, ela seja semeada na vida das pessoas. Então há algo importante, podemos confiar sim, amém? Podemos confiar sim e executar o trabalho, né, que nos é ordenado, aleluia. As obras de Deus ficam impedidas enquanto a semente não estiver em terra boa, sabia disso? Por isso que muito cristão, né, fica assim, mas eu estou na igreja há tanto tempo, mas não vejo as coisas melhorar, eu peço a Deus, eu oro, mas ainda não vejo mudanças, eu queria tanto isso, tanto aquilo, conquistar tantas coisas, mas ainda não consegui. E o segredo pode estar aqui, as obras de Deus ficam impedidas enquanto a semente não estiver em terra boa. Enquanto ela não estiver em terra boa. Digno é o trabalhador do teu salário. Se você não trabalha, você recebe. É injusto, não é? Se o semeador não semeia, é injusto, não é? Pensa bem, né? Pensa bem. É justo você o dia todo semear e o outro ficar com o braço cruzado e no final o patrão pagar o outro o mesmo tanto que pagou para você, você vai achar justo? É claro que não. Da mesma forma, né, o lavrador lá no campo, né, o fazendeiro, ele tem os seus funcionários, já pensou, ele trabalha, planta, 3 meses plantando, cultivando, ali arando a terra, e aí vem a chuva, destrói tudo, e aí o produtor fala assim, olha, não tive lucro, não vou pagar ninguém. Será que ele faz isso? Não, o Senhor, ele paga todo mundo. Ele não teve lucro nenhum, mas ele paga todo mundo, porque é justo. Assim também é conosco. Se fizermos, nós vamos receber o galardão. Mas se nós não fizermos, como Deus vai abençoar? Se você botar a semente na mão e ficar segurando, ou guardar ela no seu bolso, a semente não vai produzir, ela não vai brotar, não vai dar resultado, amém? Então nós temos que semear, enquanto ela não for semeada em terra boa, né, você fica impedido, né, de usufruir, de receber a bênção do Senhor. O que é que Deus espera? Que eu e você invista a nossa vida para possibilitar a germinação e o crescimento dessa semente imperecível. É isso que Deus espera de nós. Deus espera da igreja. A igreja do Senhor Jesus nos dias de hoje, ela tem um papel importante, semear a boa semente, a palavra de Deus, anunciar o reino de Deus. Há muitas pessoas aí confusas, muitas pessoas com medo de pandemia, de política, né, de políticos, uma série de coisas, uma série de tormentas. Então as pessoas, né, estão buscando um escape, buscando, né, algo que venha a ser novo, que venha a trazer esperança, que venha a trazer um fôlego, e isso só Deus pode dar. Chamamos de semente, só a igreja nos dias de hoje pode levar essa semente, e a igreja muitas vezes, né, ela guarda, ensaca essa semente, né, e não dá destino, não cumpre o propósito. As igrejas hoje não deveriam estar dentro do templo, deveriam estar nas ruas. Ela vem, encontra Jesus e depois vai, ela, né, a palavra de Jesus, ide, deveria ir, espalhar a boa notícia, mas parece que nós pegamos a boa notícia e queremos só para nós, e aí paramos toda uma lavoura, comprometemos, né, toda uma colheita, comprometemos todo um trabalho, não um trabalho de homens, digo somente, não de homens, mas de Deus, o plano de Deus. Muitas vezes seguramos, barramos o plano de Deus para a vida das pessoas, não levamos para as pessoas e também não recebemos aquilo que Deus tem para nós. Que nós possamos meditar nisso, amém? Que nós possamos meditar nisso. É responsabilidade, né, do cristão, da igreja do Senhor Jesus, provar ao mundo, não somente através de palavras, né, mas de demonstração viva, testemunhos, ações,
comportamentos, atitudes. Então é dever do cristão provar ao mundo, né, que as promessas de Deus são tão verdadeiras nos dias de hoje, quanto há mais de 2000 anos atrás. Parece que o Deus de hoje não é o mesmo de antes, que operava, né, grandes coisas, curas, milagres. Parece que não é o mesmo, mas é o mesmo. Só que os semeadores de hoje, né, os nomeados de hoje, estão muito tímidos para ir, para avançar. Isso é o que tem acontecido. Então a responsabilidade é nossa mostrar para o mundo que Deus existe, que Deus está presente, que Ele é poderoso para mudar, né, qualquer situação, para transformar a vida de qualquer pessoa, para mudar a sorte de qualquer um que aproxime-se dele. Amém? Jesus disse a alguns dos judeus, né, da sua época: a minha palavra não encontra lugar em vós. Está lá em João 8:37. Coloca ela para nós, por gentileza. Jesus ali, junto com os seus, ele disse: a minha palavra não encontra lugar em vós. Olha lá. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Olha o que Jesus estava falando, né, para alguns judeus ali da época. Eu vim para vocês e vocês querem me matar. Nos seus corações não há lugar para a minha palavra. Ou seja, Jesus querendo, né, abençoá-los, entrar na vida deles, e eles recusando, não dando espaço para Jesus. Que lugar a palavra de Deus deve ter em nós? Qual lugar que a palavra de Deus tem que ocupar em nossas vidas? Vamos colocar lá, primeiro lugar, segundo, terceiro, quarto. Qual é a prioridade que você tem colocado Deus na sua vida, os planos de Deus? Qual a importância que você tem dado, né, ao Senhor na sua vida? Se colocarmos o Senhor em primeiro lugar, todas as outras vão ficar em ordem. Mas se não colocarmos em primeiro lugar, as coisas podem não ficar em ordem. Não é verdade? O lugar que o Senhor deve ocupar em nosso coração é um lugar íntimo no nosso coração. É esse lugar que a palavra de Deus deve ocupar, um lugar íntimo no nosso coração. E um lugar prioritário em nossa mente. Um lugar íntimo no nosso coração, guardar a palavra de Deus com amor, com intimidade, guardar no coração mesmo, para não esquecer. E um lugar, né, que seja prioridade nas nossas mentes. Você tem vários afazeres, tem várias coisas para resolver no dia a dia, tem a sua casa, né, para gerir, tem o trabalho, tem outras pessoas, né, talvez para liderar, mas a palavra de Deus tem que ocupar um lugar prioritário na sua mente, senão você não consegue, né, fazer nenhuma das outras funções, nenhuma das outras tarefas. Então, que lugar a palavra de Deus tem ocupado em você? Tem enchido o seu coração? Você tem guardado o seu coração, a palavra de Deus? E na sua mente, você tem sempre a palavra de Deus, né, como prioridade? Pense nisso. A palavra de Deus deve alcançar e manter em nós um lugar de confiança absoluta, ou seja, um lugar de fé verdadeira, de maneira que nós possamos andar e caminhar de fé em fé a cada dia, a todo instante. Deve ocupar, né, um lugar em nossa vida de maneira que nós possamos caminhar pela fé, caminhar, né, confiando nessa palavra, na base que é a palavra de Deus. Quando assim caminharmos, nós seremos mais fortes. Amém? Existem infinitas possibilidades dentro da semente que é a palavra de Deus. Infinitas possibilidades de bênçãos, de maravilhas, de grandes coisas. Por isso que nós vemos nos primeiros livros do Novo Testamento, quando Jesus reunia a multidão e conversava com a multidão, as pessoas ficavam sedentas por aquela palavra. Então Jesus começava a falar e as pessoas prestavam atenção, largavam tudo que estavam fazendo e ficavam ao redor de Jesus. E na época, Jesus não era tão conhecido, era apenas o filho de um carpinteiro. Alguns talvez pensassem que era apenas mais um profeta. Alguns talvez, né, nem o conhecessem
como um profeta. Mas quando Jesus, né, falava da palavra de Deus, ele semeava a palavra, as boas novas, multidões se formavam, porque é isso que a boa semente produz, desperta o interesse das pessoas, é isso que atrai a vida das pessoas, a multidão comparece. Um versículo da Bíblia, né, da palavra de Deus, germinada no coração humano, ele pode crescer e produzir uma colheita de milhares de conversões. Talvez você, né, tenha uma pessoa que está passando uma dificuldade, uma pessoa, né, que está desorientada, passando por momentos difíceis, e você vai dar atenção para ela e conversa, abençoa, faz uma oração, fala de Jesus, leva uma esperança para ela, dentro da palavra de Deus. Essa pessoa se fortalece, ela vai para casa e aquilo contagia, né, toda a casa, os seus parentes, aquilo começa a fazer diferença, e uma grande multidão, assim como um incêndio, né, uma grande multidão começa a conhecer e a desfrutar e ser alcançado pela palavra de Deus. Amém? Então, é isso que essa semente produz, quando nós semeamos em terra boa, né? Você corre o risco de plantar aqui, ela multiplicar a 30, 60 e a 100 por um. Por isso é importante nós sairmos para semear a palavra de Deus, semear a boa semente. Por isso não podemos ficar calados, mas nós temos que ir, sair, caminhar, cumprir o propósito, né, que Deus tem preparado para nós. Se quisermos que a semente cresça, depois de semeada, a terra precisa ser regada. E é por não serem regadas continuamente que muitas plantas de Deus estão secando ao invés de crescerem. Elas precisam ser regadas. Vamos ler ali o trecho de Mateus capítulo 13, a partir do verso 3, que fala sobre a parábola da semeadura. Vamos ler até o 9, tá? Diz assim: Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100 e a 60 e a 30 por um. Só até aqui por enquanto. Então essa é a parábola do semeador. O semeador semeou a semente, uma caiu na beira do caminho, os pássaros comeram, outras caiu em terra cheia de pedras, não tinha raiz e secaram, outras caíram no meio dos espinhos cresceram e sufocou, não é isso? E parte caiu em terra boa. Eu não sei vocês, mas quando eu conheci essa passagem, eu focava só na terra boa, falava assim: a terra boa, eu tenho que ser a terra boa, e todos querem ser a terra boa, não é verdade? Para que a palavra cresça e germine. Mas o início da palavra diz: o semeador saiu a semear. O semeador saiu a semear a boa semente, obedecendo à voz do seu Senhor. Ele poderia ter ido só na terra boa, mas por que ele saiu julgando para qualquer lugar? Já pensaram sobre isso? Podia ter ido só na terra boa, porque era garantia da semente produzir, mas não, ele saiu semeando por todo o terreno. Às vezes o terreno, ele tem uma parte que é boa, tem uma parte que tem pedras, tem uma parte que é cheia de cipó, espinho, você não consegue nem andar. Tem parte do terreno que tem grandes árvores, e você não pode roubar as árvores para plantar, então você larga ela de lado. Mas o semeador não, ele saiu a semear. Tinha pedra, ele julgou da mesma forma. Será que ele pensava: Deus é poderoso para fazer ela brotar sobre as pedras? Creio que sim, porque ele semeou, até na beira do caminho ele semeou. Interessante, né? Agora, por que ele semeou para todos os lados? Porque ele estava obedecendo, ele estava crendo.
Ele estava cumprindo um propósito de semear. Ele semeou no máximo que ele pôde, em todos os lugares. Eu creio que até no vento ele deve ter jogado, distribuiu ao máximo aquelas sementes, ao máximo que ele pôde, para espalhar o máximo, alcançar o máximo que ele pudesse, né, sem preocupar qual que ia, né, dar fruto, porque quem iria fazer o fruto crescer, germinar, era Deus. Interessante, né? Agora vamos ler ali ainda, Mateus 13, 9, vai lá para o 12, deixa eu ver. O 13, onde que ele explica ali a parábola. 14, 15, 16, 17, 18. Olha lá, ó, a partir do 18 diz assim: portanto, aí os discípulos perguntaram nessa parábola: Senhor, explica nessa parábola, porque nós não entendemos nada. O que o Senhor quis dizer com essa parábola, explicando, ensinando a multidão? Nos explica. Os discípulos, né, interessados, nos explica. Então eles começaram a explicar, olha lá, o 18: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Os discípulos: então entendi. Vamos ver o próximo? Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em terra boa, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Amém? Então, Jesus explicando a parábola. Veja bem, a semente que cai em terra boa é fácil, eu acho que todo mundo quer, não é verdade? É fácil para nós. Quem dera se toda a terra fosse boa, se a nossa Mateus Leme fosse uma terra boa, e você joga a semente e já produz logo de imediato. Eu creio que a terra boa está aqui, que está frutificando, amém? A terra boa que a palavra do Senhor está frutificando está aqui dentro da igreja. São vocês que vêm ao culto, que vêm no Tadel, que vai na célula, né, que busca trabalhar na obra do Senhor, aqueles que estão assistindo também. Eu creio que é essa terra boa que tem interesse, está buscando, né? Então, se fosse só terra boa, seria excelente para a gente poder semear, porque você não faz esforço quase nenhum e a semente germina, e daí tudo se torna mais fácil, sem esforço nenhum. Mas a semente que caiu à beira do caminho, porque o semeador semeou à beira do caminho, né? É aquele que não entende bem a palavra de Deus. Ele ouve, mas não entende bem, e então o maligno a rouba. É aí que está o segredo. Paulo, né, plantou, Apolo colheu. O que planta e o que rega são um, o outro é o que dá o crescimento, que é Deus. Então não basta apenas semear, às vezes eu tenho que regar, tenho que cuidar. Nós vamos deixar a semente que caiu à beira do caminho morrer? Não. Por isso, podemos deixar o maligno roubar essa palavra, naquela que caiu à beira do caminho? Não. Por isso que nós precisamos acolher essa pessoa, é a questão do acolhimento, aproximar dessa pessoa. Amém? A pessoa, né, essa pessoa aparece de vez em quando, então não tem problema, eu falei de Jesus para ela, mas larga para lá, porque essa pessoa, ela é inconstante mesmo. Não, de forma alguma. Plantou, agora vamos regar. Vamos lá regar, precisamos acolher, ensinar e instruir na palavra, que ela não, né, precisamos instruir essa pessoa, senão o diabo vai lá e rouba. Vem cá, deixa eu te explicar, a palavra de Deus quer dizer assim, olha, tem que ser dessa forma, deixa eu te ensinar, deixa eu te ajudar. Temos que ajudar, porque senão essa semente, ela vai perecer. E isso é função do semeador, o crescimento no coração dela é Deus, amém? A semente caiu entre pedras, diz o texto que ela tem raiz curta
e não suporta as aflições que vêm, os problemas que vêm, as tribulações. Então precisamos fazer o que também? Se a raiz é curta, se tem pedras, a pessoa é um pedregulho só, é muito difícil, vou só semear e pronto, ela se vira? Não, temos que também acolher, cuidar, regar a vida dessa pessoa com oração, amém? Caminhar junto com essa pessoa, porque a raiz dela é curta, ela não tem a fé aprofundada ainda, então precisamos caminhar com essa pessoa, porque senão ela vai morrer, a raiz é curta. Ela não cresce igual, por exemplo, você, igual seu irmão que é do seu lado, ela não desenvolveu, mas foi plantada a semente de Deus. Então precisamos cuidar para que essa também não se perca. E a semente que cai entre os espinhos, né, são aqueles, segundo a palavra, o texto, né, que ouvem a palavra de Deus, mas as paixões desse mundo e as riquezas, né, vêm e acabam sufocando, né, a palavra de Deus plantada nesses corações. Aí o que nós precisamos fazer? Vamos deixar o espinho crescer e matar a semente? Não, vamos fazer igual, né, o agricultor, vamos pegar o tesourão, cortar os espinhos, pegar a enxada, cortar o cipó, para que não sufoque, né, essa semente que caiu entre os espinhos. Ele pode estar lá no meio de vários espinhos, mas nós vamos cuidar dessa semente, amém? Cuidar com o discipulado, para que arranque toda a praga, para que arranque todo o mal que tenta sufocar essa pessoa, amém? Com isso, né, eu quero dizer para você, vou estar resumindo aqui, que o semeador, o Senhor quer que ele saia a semear a palavra de Deus, semeie o que você tem, o que você tem no seu coração, o que você aprendeu, seu comportamento, suas atitudes, mas semeie para todos os lados, não somente em terra boa, né? Lá no Mangabeira, por exemplo, né, foi citado aqui, olha só que bênção, foi dado um testemunho lá, que tinha uma célula, insistiram com a célula por muito tempo, não desanimaram da célula, e a célula permanece até hoje. Semana passada, né, foi reinaugurado o núcleo no Mangabeira, olha só que bênção, foi regado, às vezes você não viu o crescimento de início, mas foi regado com oração, né, com a água do Espírito ali, foi sendo regado, e hoje já tem, né, novos líderes para assumir aquele lugar, com planos, com projetos. Deus abriu, né, outra porta na rua principal, né, tem pessoas novas. E se nós tivéssemos abandonado aquela semente que caiu lá fora, né? Então, cuidar, semear e regar, amém? Semear e cuidar. Não preocupe com o resultado é Deus que vai dar. Agora, se eu simplesmente semear e sair andando, o passarinho vai comer, o espinho vai, e você vai falar assim, eu semeei, mas você não cuidou, você fez o serviço pela metade, pelo meio do caminho, então a promessa do Senhor não se cumpre, e você também não recebe as suas bênçãos, não recebe o seu galardão, não recebe, né, o teu salário por ter trabalhado, amém? O Senhor não estou trabalhando, o Senhor não me abençoe, né? Você não tem trabalhado na obra do Senhor, você tem deixado a desejar, amém? Então sejamos, né, um semeador da palavra de Deus. Deus não pode fazer a semente crescer sem que ela seja regada, cuidada e acompanhada. Deus não pode dar o crescimento enquanto nós não fazemos a nossa parte. A palavra de Deus diz que o Senhor é justo. Então, se nós fizermos a nossa parte, Ele vai fazer a parte dele. Injusto seria Deus reter as bênçãos depois de nós cumprirmos as suas ordenanças. Aí Ele seria injusto. Mas Deus não é injusto, Deus é justo. Nós é que muitas vezes não cumprimos com a nossa parte. Amém? Glória a Deus. As possibilidades da semente imperecível são infinitas. Infinitas. Nada pode ser tão proveitoso quanto ser o campo de lavoura de Deus. Amém? Hoje, a palavra de Deus diz assim, hoje se ouvires a voz de Deus, não endureçais os vossos corações, não endureçais o vosso coração, o tempo de Deus, o crescimento é hoje, amanhã Ele dá o crescimento também, mas é o hoje. Deixa Deus te dar o crescimento hoje, deixa Ele tocar o seu coração nesta noite hoje, né? Receba essa semente hoje, não deixe para amanhã, receba essa semente hoje, amém? O tempo de Deus sempre vai ser o hoje,
nunca vai ser o amanhã, sempre vai ser o hoje. Então, se Deus te deu uma oportunidade hoje, receba. Se a semente vier nas suas mãos, receba com alegria, dê espaço, deixa a semente entrar no seu coração, deixa ele tocar na tua vida, deixa essa semente despertar, amém? Deixa a semente ocupar o primeiro lugar, né, ser prioridade na tua vida, deixa a palavra de Deus tomar lugar de destaque, amém? E você vai ver as coisas se endireitando, amém? Aleluia. Só Deus pode saber como será a colheita eterna. Lembre-se, durante toda a sua vida, você é o campo de Deus, onde deve ser cultivada a lavoura de Deus, amém? Você é um semeador, o Senhor te chamou, você é um semeador, está no meio da lavoura de Deus e está aqui para semear, amém? Vamos semear juntos? Vamos sair, né, levando a semente e espalhando a semente, vamos? Às vezes dá trabalho, mas a recompensa, ela é muito boa, a recompensa do Senhor, ela é excelente, amém? Que o Senhor possa falar no seu coração, que o Senhor possa fazer essa palavra, né, jorrar dentro de você, amém? Você possa ter um novo ânimo, uma nova disposição, que você possa falar assim, Senhor, né, esse é o talento que o Senhor me deu, esse é o talento universal, o talento principal, né? Esse é o id é o semear, então agora eu estou ligando o quebra-cabeça, eu estou entendendo a palavra, então agora eu vou semear, amém? Que você possa ser um semeador da palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Chamou o pastor Elton. Que você seja tremendamente abençoado em nome de Jesus.